Em que pé está a proposta do acerto de contas do Estado com a União? Na Assembleia foi criada uma comissão extraordinária para tratar desse assunto. A ideia do governo de Minas é colocar na mesa, de um lado, os 88 bilhões devidos à União e, de outro, o ressarcimento a que o Estado tem direito por conta das perdas impostas pela Lei Candir. Minas estima que tem 135 bilhões a receber. Mas é importante lembrar que toda essa discussão se dá em um contexto adverso, em que há uma crise política agudíssima com o presidente da República sob investigação que tenta sobreviver no cargo. Conversa comigo o deputado Cássio Soares, que é vice-presidente da Comissão Extraordinária do Acerto de Contas. Bem-vindo, deputado. Olá, Vi. Deputado, vamos começar por esclarecer primeiro rapidamente, o que é a Lei Candir e por que o Estado tem direito a receber, ter ressarcimento e que tipo de prejuízos o Estado sofreu, não foi só Minas Gerais, né, mas estados exportadores, municípios. Olha, Vivian, na década de 90, o governo federal daquele momento, daquela época, entendeu que para a nossa economia ter competitividade no exterior, o governo federal desonerou de alguns impostos boa parte dos produtos industrializados. E os estados teriam direito a uma parcela desses impostos que seriam devidos e que foram desonerados pela União naquela década de 90. No caso, o ICMS. ICMS, na verdade, é um imposto de exportação. Então, naquele momento, os estados deixaram de arrecadar um volume considerável de recursos financeiros, sob uma política da União, do governo federal. Enfim, seja o que for, os municípios deixaram de receber uma parcela desses recursos e, sobretudo, os estados federados da nossa União deixaram de receber boa parte dos impostos dessas exportações. Especialmente aqueles produtos que para Minas Gerais são importantes, né? Exatamente. Como é o caso do minério, o caso do café. Né? Exatamente. E que nós temos uma participação considerável na exportação, principalmente desses dois produtos, né? Café e mineração, que nós produzimos em grande escala aqui em Minas Gerais. E depois veio, num outro momento, a discussão de uma lei que pudesse, talvez, compensar os estados dessas perdas históricas que aconteceram tempos atrás com a desoneração proposta e feita efetivamente pelo governo federal. Foi quando o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, mandou que essa lei seja feita. Exatamente. Na verdade, deu prazo, inclusive. Na verdade, que essa lei fosse cumprida, porque a lei... Não, mas parece que tem que se fazer uma adequação... Uma lei, uma regulamentação, não é? Exatamente, uma regulamentação de como se cumprir a lei. A lei ela é de 1996, conhecida como Lei Candir. Né? Então, essa lei determinava que os estados seriam compensados pela União com essas perdas que foram feitas. Agora, de fato, o Congresso pode não legislar, não é isso? Exatamente. Prevendo esse ressarcimento, e seria o Tribunal de Contas que teria, então, que decidir, né, qual que é o valor, de fato, que é devido a Minas e outros estados e municípios exportadores. Então, de fato, não tem como obrigar que isso aconteça, não é uma coisa assim, certa. Não é uma questão matemática, ela politizou demais as decisões quanto se a União vai deferir os anseios dos estados, os pedidos de compensação dos estados ou não. Não era uma coisa simplesmente matemática. Hoje nós temos vários estados nessa mesma situação, discutindo com a União o acerto de contas, e a União, claro, por seu lado, defendendo os seus interesses, ela criando inúmeras resistências de poder fazer esse acerto de contas. Inclusive já fez uma primeira negativa. Já fez uma primeira negativa. Ao Estado de Minas Gerais. Ao Estado de Minas Gerais, de forma oficial. Agora, me parece que abriram um outro canal, uma outra possibilidade de diálogo. Porém, que seria qual? Que seria uma tentativa de acordo mesmo, né? Nós tivemos essa semana mesmo
uma declaração por parte do governador Fernando Pimentel desmentindo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que disse que o governo federal estava aberto às negociações. Nessa mesma declaração, o governador demonstrou um ofício do Ministério da Fazenda negando a possibilidade de acordo. Porém, o ministro abriu uma nova possibilidade de diálogo. Então, o que nós esperamos é que Minas Gerais tenha acesso ao Ministério da Fazenda, ao governo federal, para poder ser ouvida, para evitar que nós cheguemos em patamares caóticos como está passando, por exemplo, o Rio de Janeiro. Falando objetivamente sobre o acerto, né? O que é esse acerto? Minas Gerais tem uma dívida enorme com a União. De em torno de 85 bilhões de reais. E essa dívida é uma dívida que vem crescendo de forma absurda. A gente paga por mês 400 milhões para o governo, para a União. De juros. De juros, sem mexer no principal lá, né? E o principal, claro, só vai crescendo, né? Exato. Então, que é uma situação que emperra o Estado cada vez mais. Como é que nós chegamos aqui? Eu estou tentando explicar até para dizer como é que, para o telespectador, para que a gente possa avançar propriamente no acerto. Exatamente. Como é que nós chegamos aqui? Essa dívida começou lá em 96. Exatamente, Vivian. E, na verdade... Começou não, ela foi consolidada. A dívida do Estado com a União, ela vem historicamente aumentando. Nós temos um país hoje, o Brasil, ele tem dívidas, taxa de juros altíssima. Nós estamos falando aí da Selic do patamar de 12% ao ano, 13% ao ano, que é impensável. Então, o Estado de Minas Gerais paga para o governo federal em torno de 450 milhões por mês de juros de uma dívida. E isso significa o que especificamente para os telespectadores, para o cidadão e para a cidadã mineira? Que esses recursos deixam de ser investidos na área da segurança pública, na área da saúde pública, da educação de qualidade que nós todos merecemos, na infraestrutura, estradas, enfim. É um recurso que poderia estar sendo investido em melhorias de vida da nossa população mineira e não é por quê? Porque o governo de Minas está pagando juros da dívida com a União. Tudo bem, a dívida existe, ninguém questiona a dívida, mas o que é questionado a todo momento é que durante esse período de desoneração das exportações que o governo federal fez lá na década de 90, Minas Gerais e assim como outros estados deixaram de receber recursos através dos impostos. Então, esse encontro de contas seria o quê? De forma bastante prática. Ora, Minas Gerais deixou de receber, de acordo com os cálculos da Secretaria Estadual de Fazenda, 135 bilhões. Deve para a União 85 bilhões. Então, que se faça o acerto de contas, né? Que se faça o encontro, que Minas deixe de pagar imediatamente os juros da dívida e passe a ser compensado de forma negociada com o governo federal. Agora, deputado, é interessante que o período é praticamente o mesmo, né? O período em que o governo deixa, quer dizer, o Minas Gerais deixa de receber, né, esse ICMS, né? Sim. Pelas exportações e a dívida dá um salto enorme, né? Há uma renegociação em 97 e dá um salto enorme. O período é o mesmo. Bom, desses 135 bi que o senhor mencionou, que Minas teria a receber, parte dele, me parece que 33 bi seriam devidos aos municípios. Exatamente. E a Assembleia Legislativa está até produzindo um mecanismo para permitir que os municípios acessem esse sistema e verifiquem quanto seria devido para cada município, de acordo com a sua faixa populacional, com o seu valor agregado fiscal. Então, cada município vai ter condições de acessar, através desse sistema que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está disponibilizando, o valor real para cada município. E são quantos municípios que têm a receber?
O senhor tem Eu não tenho esse dado aqui, mas praticamente todos que tinham algum tipo de produto que iria para exportação. Então, como nós temos Minas Gerais, grande produtor de café e de minério, com certeza, praticamente muitos municípios mineiros. Alguns dos municípios grandes e de médio porte do estado, quer dizer, a capital e os municípios polo, nós temos aí Contagem, que tem mais de 1 bi para receber, Uberlândia, 1,5 bi, não é isso? Exatamente. Itabira, que é uma cidade pequena, tem 550 milhões para receber. Seria muito importante para os estados, né? Para os municípios. Sem sombra de dúvida, principalmente nesse momento em que a crise financeira provocada pela crise política tem feito a arrecadação dos municípios e dos estados e também da União cair, porque se viemos aí praticamente de 3 anos com queda no crescimento ou então na retração da economia brasileira, nós temos também uma queda considerável na arrecadação de tributos e impostos. Então, os municípios continuam com as suas despesas correntes em andamento, continuam com as suas despesas crescentes, pois todos os anos os servidores públicos precisam da database, do reajuste, no mínimo da inflação dos seus salários, e nós temos também os estados que vêm tendo perdas e têm vindo com um aumento de despesa considerável. Minas Gerais, por exemplo, tem uma dívida muito grande na área da saúde especificamente. Nós estamos falando aí de questão de 2 bilhões de restos a pagar na Secretaria Estadual de Saúde, ao passo que nós temos 450 milhões de juros sendo pagos mensalmente para a União. E esses restos a pagar, o senhor sabe dizer exatamente em relação a quê? Porque quando se fala em saúde, né, a gente fica... São diversos programas, tenho acompanhado isso de perto com o secretário Sávio Souza Cruz. São programas de saúde básica, são programas de saúde preventiva, de obras inacabadas que estão espalhadas por toda Minas Gerais. Agora, deputado, se é político, se é uma decisão que vai passar por um caminho bastante político, né? Porque depende de decisão política do governo federal, exige também pressão. Como é que está o trabalho? O trabalho da comissão passa por mobilização. Sem dúvida. Como é que está esse trabalho de mobilização? Porque os prefeitos, as prefeituras, digamos, são diretamente interessadas. Sim. Mas há parcelas da população, como os empresários, como a sociedade em geral, né? O que está sendo feito para que a opinião pública, enfim, se sensibilize da causa e compre a causa como uma bandeira de Minas Gerais? Pois né? Porque até para que impulsione a ação política. Exatamente. Nós temos primeiro demonstrado a toda a população mineira, a toda a comunidade mineira, seja um cidadão comum, seja um empresário, seja os prefeitos e vereadores, de que Minas Gerais foi lesada. E que hoje, se estamos pagando um alto preço com falta de recursos disponíveis para investimentos e tudo mais, conforme eu disse anteriormente, é porque teve uma causa dada anteriormente. Então nós temos que nos unir, trazer os prefeitos, demonstrar que Minas Gerais tem como melhorar e crescer, e assim nós estamos propondo a Assembleia Legislativa de Minas, capitaneada aí por uma postura de muita liderança do presidente Adalclever Lopes, que já foi a Brasília por diversas vezes, tentar a negociação com parlamentares, com outros atores, e nós temos a Assembleia Legislativa com essa comissão especial extraordinária que nós estamos trabalhando nela. Na segunda-feira próxima, dia 29, às 14 horas, teremos uma audiência pública, convidando toda a comunidade mineira a participar. Você que está aí e está querendo que Minas Gerais volte a crescer, que Minas Gerais tenha condições de ter investimentos para melhorar a área da saúde, da segurança, da infraestrutura, educação, participe conosco na próxima segunda-feira, dia 29, às 14 horas, dessa audiência que nós vamos tratar sobre essa dívida. Sobretudo porque cada um é afetado também, né? Diretamente. Diretamente na sua vida, no seu bolso, no seu salário, no seu atendimento, na falta na saúde, ou no excesso na da segurança. Exatamente. Agora,
Como é que é a articulação para fora do Estado? O senhor está falando que tem um trabalho aí, né, com a população, está chamando a população a fazer isso. Eu imagino que os prefeitos estejam convidados. Estão todos convidados. Uhum. E a expectativa é grande? A expectativa é de um grande público e de um debate de alto nível, em que técnicos também vão expor para todos os presentes ali a questão de como se chegou a esses números de 135 bilhões, né, o porquê que Minas Gerais tem os 85 bilhões de dívida. O senhor consegue já dizer se tem resposta? Não, nós ainda não temos essa resposta, principalmente pelo momento em que o nosso país está vivendo, né? Essa instabilidade política muito grande, ela tem impedido que nós tenhamos respostas mais claras. Então, nós não podemos parar e esperar o desdobramento dessa crise política. O nosso papel é continuar defendendo a população mineira e não tem forma melhor de defender a população mineira que seja defendendo o nosso Estado a receber aquilo que é devido. Agora, essa crise, o senhor vê alguma possibilidade de ter retorno do Ministério da Fazenda enquanto a coisa estiver no nível que está de incerteza em relação à permanência do presidente Michel Temer e os órgãos, os ministérios, toda a estrutura governamental começa a ficar paralisada quando há impasses e crise muito aguda, né? Sem sombra de dúvida, mas pode ser tido também como uma oportunidade de negociação. Por quê? Porque nós temos uma bancada federal de 53 deputados federais e que vão ser ouvidos diante dessa crise. Qual vai ser o rumo que o nosso país terá? Então nós temos praticamente 10% dos deputados da Câmara Federal são mineiros. E se estiverem sensibilizados e comprometidos com essa causa de Minas Gerais, certamente eles vão colocar isso na mesa também, ao serem ouvidos de como que será o desdobramento dessa crise política, eles têm que colocar que Minas Gerais precisa ser ressarcida dessa forma. Uhum. E em relação à articulação com os outros estados, como é que isso está sendo trabalhado? Uma mobilização também com os demais estados da federação? Sem sombra de dúvida. Tem muitos estados que estão passando por situações difíceis também, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro mesmo, que nós já estamos acompanhando aí, e que já está sendo socorrido pelo governo federal há mais tempo. Há que se dizer isso, né? O Rio de Janeiro já vem recebendo socorro por parte do governo federal já há algum tempo. O que nós estamos tentando evitar aqui, Vivian, é que Minas Gerais chegue num ponto caótico como chegou o Rio de Janeiro. Nós não queremos aqui os nossos servidores sem receber salários, não queremos os nossos policiais com péssimas condições de trabalho, queremos o inverso. Queremos partir deste momento que não está confortável para o governo do Estado para um momento de crescimento e volta de capacidade de investir na melhora de vida do cidadão. Agora, deputado, como é que entra aí a questão da renegociação da dívida, a proposta do governo federal para a renegociação da dívida com os estados que estão precisando de socorro? A renegociação, ela estabelece impõe, né, algumas regras para essa renegociação, para esse socorro da União com os estados, que do tipo corte do funcionalismo, venda de ativos, que seriam, por exemplo, fala-se na venda de Copasa, de CEMIG. Sim. E o governo do estado, o governador Fernando Pimentel, já se manifestou, disse que ele não vai fazer isso, que ele não topa esse tipo de renegociação. Dá para deixar para lá e apostar num acerto de contas? Olha, Não é? Como é que o senhor enxerga isso, o senhor que está naturalmente totalmente envolvido aí com a comissão? Neste caso, ninguém melhor do que o próprio governador para avaliar os prós e os contras do que foi oferecido pelo governo federal. É claro que as contrapartidas para que o Estado de Minas Gerais aderisse ao plano de recuperação dos estados proposto pela União são contrapartidas pesadas, como o congelamento do salário de servidores estaduais por tantos anos, salvo engano, 3 ou 4 anos. Então, nós estaríamos
talvez trazendo algum benefício para o Estado, porém também trazendo prejuízos para trabalhadores, para pessoas que prestaram concurso público e que teriam prejuízos indiretos, na verdade prejuízos diretos, porém sem ter nenhum tipo de culpa do problema que foi causado pela União. Então, cabe ao governador fazer essa avaliação e tentar abrir um outro canal de diálogo, que é esse de um acordo, talvez, com o Ministério da Fazenda. Qual é o grau de apoio aqui dentro da casa? Eu sei que tem incondicional apoio do presidente da casa, mas Sim. E a oposição? Olha, acredito que a oposição, Porque esse é um problema antigo de Minas Gerais. A oposição já foi situação, já foi governo e enfrentou o mesmo problema de reclamar, né, esse ressarcimento da Lei Candir. Eu ainda prefiro acreditar, Vivian, que hoje, nos tempos que estamos vivendo, que aquela questão de oposição por oposição meramente tem que ficar para trás. O que a nossa população, o que o cidadão, cidadã mineira quer hoje é o que é melhor para o Estado. Então, se Minas Gerais depende exclusivamente dessa renegociação, eu espero que 100% da Assembleia Legislativa dê apoio, combata o bom combate e faça com que Minas Gerais seja ouvida no plano federal. Então, eu torço para que 77 deputados da Assembleia Legislativa, que é 100% dos deputados, estejam engajados nessa causa. Até agora, o que tem de fato? Eu acredito que a grande maioria, em torno de 80%, 90%, já se manifestaram positivamente. Inclusive com participação na comissão? Inclusive com participação na comissão. Voltando à reunião, só para a gente encerrar, a comissão extraordinária tem audiência pública na Assembleia, na segunda-feira, dia 29, às 14 horas. Convidou uma série de lideranças das micro-regiões do Estado, que representam municípios de todo o Estado, não é? Exatamente. Presidentes de câmaras, de vereadores e também os prefeitos, especialmente das cidades que têm a receber, né, diretamente, porque, na verdade, se a gente pensar na distribuição do ICMS, aquela parcela, né, que a gente conhece como a Lei Robin Hood, todo mundo tem a receber, todos os estados teriam a receber com esse ressarcimento. Não é? Exatamente. Qual que vai ser dessa audiência? Tem um foco principal? O que vai estar na pauta dessa audiência? Olha, nós vamos propor, primeiro, demonstrar toda essa proposta de renegociação da dívida, do acerto de contas com a União, deixar ela muito transparente para todos os participantes da audiência pública. E segundo, quem sabe ao final, propor um documento com a assinatura de todos os prefeitos, lideranças, participantes mesmo, cidadãos e cidadãs mineiras que estiverem presentes, para que a gente possa encaminhar também ao governo federal, demonstrando que Minas Gerais está unida e imbuída da solução dos nossos problemas. Então, essa reunião precisa ser forte, né? Sem sombra de dúvida. Ok, deputado, boa sorte com o seu trabalho. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD. Ele é vice-presidente da Comissão do Acerto de Contas entre Minas e União. Essa comissão extraordinária, ela foi criada recentemente e faz uma audiência, então, nessa próxima segunda-feira, reunindo aqui pessoas comuns, mas também prefeitos, lideranças de todo o Estado, na tentativa de formar um movimento sólido que possa pressionar o governo federal a negociar esse acerto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.